Olá, boa noite. Na edição de hoje, você vai ver que vereadores de Patos de Minas aprovam em primeiro turno projeto de lei que proíbe comercialização e fogos de artifício com estampido. Depois de tanta demora, a prefeitura ensaia a entrega de obra na Marabá, mas antes terá que ser consertada. E mais de 30 pontes na zona rural de Patos de Minas caíram ou precisam de conserto. Prefeitura justifica atraso e promete entregar a ponte de Curraleiro em 3 semanas. Senado aprova documento eletrônico para dispensar papelada impressa no transporte de cargas. Autoridades prometem intensificar fiscalização na Semana do Trânsito. Em meio à discussão sobre a crise energética, a gente fala sobre as alternativas que desafogam o sistema. Nota de R$200 completa 1 ano, mas muita gente não recebeu uma. Conselho Municipal de Saúde se reúne com moradores para saber dos problemas principais enfrentados no sistema público de saúde. Ainda hoje tem análise da notícia. Fique com a gente. O NTV News começa agora. A gente começa a edição de hoje te mostrando que depois de tanta demora, a obra de duplicação da Avenida Marabá será entregue nos próximos dias. Porém, depois de todo o trabalho feito, ações de correções serão feitas no local. É isso mesmo, vamos entender essa situação. Depois de longa espera, enfim a obra de duplicação da Avenida Marabá se encaminha para o fim. O trânsito foi liberado nos 2 sentidos, mas a sinalização tem preocupado os motoristas. O secretário de Obras de Patos de Minas e também de Trânsito afirma ter dificuldades para a conclusão. A obra da Avenida Marabá, ela está aí a ponto de ser concluída e entregue à população. A empreiteira contratada, ela está terminando a parte de sinalização horizontal e vertical, e tem a parte do plantio da grama, onde nesse momento, inclusive, encontra-se em dificuldade, porque nós estamos num período de seca, e qualquer grama que for plantada lá, ela não vai conseguir nascer. Então, a entrega da obra em 100%, ela fica pendente pela questão da grama. Já havia constatações de erros, porém, a empreiteira contratada precisa seguir o projeto. Na semana passada, nós fomos fazer uma varredura em toda a extensão da Avenida Marabá para avaliar a situação do trânsito, porque a gente também já tinha constatado algumas coisas. Mas o que é importante a gente dizer? Esse é um convênio com a Caixa Econômica Federal. E a empreiteira, ela tem que seguir exatamente o que está no projeto. Ela não pode fazer nenhuma alteração, porque senão depois a Caixa Econômica ela não aprova e, consequentemente, a obra não é entregue. Então, as 3 secretarias, em conjunto, já fizeram esse mapeamento, já viram quais são as reais necessidades, A gente tem questão de sinalização horizontal, temos questões de carga e descarga, temos situações onde são colocados tachões nas entradas das empresas, O próprio ônibus coletivo já nos sinalizou, que aquele tachão ele pode furar o pneu. Então, só que a gente precisa entregar a obra para a Caixa, e aí depois as secretarias em conjunto vêm fazendo as devidas adequações. Desta forma, o secretário confirma que o projeto foi feito fora da realidade onde foi executado. A gente não pode dizer que ele foi mal planejado, Todo projeto, independente de qual seja, ele sempre tem algum tipo de variação, Então, a gente acredita que, às vezes, em função de um comércio que está, às vezes, avançando algum espaço público, que não é possível você fazer a conversão conforme o projeto, precisa de ser feita algumas adequações no momento da obra, E isso realmente causa alguns transtornos para a população, a gente entende disso. Não é que o projeto ele foi mal planejado, é que realmente há algumas variações que precisam ser consertadas posteriormente. Agora você vai ver que foi aprovada nesta quarta-feira no Senado uma medida provisória que cria o documento eletrônico de transporte de carga. Agora, toda a papelada exigida será reunida em um único documento.
Para realizar o transporte de cargas no país, são necessários documentos com obrigações administrativas, informações sobre licenças, registros, condições contratuais, sanitárias, de segurança, ambientais, comerciais e de pagamento, inclusive valor do frete e dos seguros contratados. Mas tudo isso poderá ser reunido em um único documento eletrônico, não sendo mais necessária a versão impressa. A medida provisória aprovada no Senado só passará a valer 12 meses após ser promulgada, e o texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. A Semana do Trânsito se aproxima e autoridades se reúnem para planejar ações. Uma que já foi definida é a intensificação de blitz. A Semana Nacional de Trânsito terá início no dia 18 deste mês e irá até o dia 25. O lema será "No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas". Nesta quinta-feira, uma reunião para traçar metas e planejamentos aconteceu no 15º Batalhão de Polícia Militar. A reunião foi muito boa. Nós contamos com a participação de órgãos públicos, desde a Prefeitura, DR, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, empresas de grande porte instaladas aqui no município, e todos esses personagens buscando, cooperar para a segurança no uso das vias e, logicamente, potencializar essas ações durante a Semana Nacional de Trânsito, que será do dia 18 ao dia 25 do mês de setembro. O município aqui de Patos, através da Secretaria de Trânsito, já programou ações específicas de blitz preventivas em vários locais aqui da cidade, contando com a participação dos órgãos que eu havia mencionado, e essas ações também serão realizadas. A nossa expectativa é que elas sejam realizadas também nas vias rodoviárias da nossa região, já que nós buscamos também o envolvimento junto com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Também o SESC Senat participou conosco, demonstrou assim grande interesse em participar dessas ações preventivas, não só durante a Semana Nacional de Trânsito, mas nos demais dias do ano também. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que o Conselho Municipal de Saúde se reúne com moradores para saber dos principais problemas enfrentados no serviço público. E em meio à discussão sobre a crise energética, a gente vai te mostrar alternativas que desafogam o sistema. Há 20 anos, o país passou pela sua pior crise energética. A palavra racionamento entrou no nosso dicionário e a ordem foi economizar. Neste momento, os brasileiros veem esses termos voltarem. Em coletiva, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu a possibilidade de um novo racionamento. E a previsão do Operador Nacional do Sistema é de que até novembro os reservatórios das hidrelétricas cheguem a 10% da sua capacidade. A solução para isso pode estar na natureza. Se não chover, o sol pode ajudar. É que a geração de energia solar no país contribui para reduzir a demanda por eletricidade e desafogar todo o sistema. Alternativa que tem se tornado cada vez mais acessível para o consumidor. Se em 2001, época do racionamento, o Brasil tinha quase 90% da matriz elétrica concentrada na força dos rios, hoje o cenário está mais diversificado. Ainda assim, mais de 60% da energia que chega nas tomadas vem de hidrelétricas. Ainda precisamos da ajuda dos céus, mas só chuva não basta. Por mais que a gente não tenha tido racionamento ao longo desses 20 anos, a gente teve outros impactos, principalmente econômicos. Então, em cima disso aqui, a gente realmente precisa rever o planejamento. A gente precisa diversificar mais ainda essa matriz e a gente precisa reforçar o sistema de transmissão para poder escoar mais energia de fontes renováveis e conseguir diminuir esse problema e diminuir que as térmicas sejam acionadas, que é a opção mais cara de todas. Com o susto do início do século, o país começou a pensar em alternativas. A partir da década passada, empresas começaram a enxergar oportunidades limpas na natureza. Repare ao redor desta área. Não tem nenhuma chaminé soltando fumaça, nem uma grande área alagada. Nessas placas de silício, uma mágica acontece.
A luz solar agita os elétrons que formam uma corrente elétrica. Ligue várias placas uma na outra e temos eletricidade suficiente para alimentar casas, comércios e indústrias. Em Monte Carmelo, a quase 500 quilômetros de Belo Horizonte, existem 2 estruturas como essa, chamada de Fazenda Solar. A colheita nesse espaço é de 3 megawatts de energia. Geralmente, a cada hectare é possível conseguir 1 megawatt, o suficiente para alimentar 1.500 casas. São dezenas de fazendas operadas por várias empresas em Minas Gerais, estado privilegiado em sol e em incentivos fiscais. Minas Gerais tem um processo para desenvolvimento das fazendas do ponto de vista de licenciamento ambiental, de construção, que foram simplificados através de políticas públicas. E também possui incentivos do governo para que você consiga trazer esses equipamentos de forma mais competitiva para o Estado, fazendo que tanto os consumidores quanto os empreendedores consigam ter um ambiente para aproveitar todo o recurso solar que Minas Gerais disponibiliza para todos os seus moradores e os mineiros. No Eletrocentro, toda a energia gerada é convertida para ser injetada na rede elétrica. As chaves e o transformador conseguem mudar a tensão de 800 volts de corrente contínua para 13.800 volts de corrente alternada. É isso que viaja pelos cabos dos postes. Em várias civilizações antigas, o Sol era o verdadeiro Deus, o Senhor de todas as coisas. Poderoso, com certeza ele é. Não há nada mais potente que o Sol entre os astros mais próximos de nós. Só que ainda há algumas dificuldades técnicas para aproveitar toda essa energia. À noite, obviamente, essa fazenda solar não produz nada. E também as nuvens atrapalham um pouco. Em um dia encoberto como hoje, aqui em Monte Carmelo, as placas não conseguem fornecer toda a energia que elas são capazes de gerar. Placa suja também não é bom. A limpeza precisa ser feita constantemente. O que vale aqui não é calor, e sim a luminosidade, sempre medida pelos aparelhos de meteorologia. Para compensar as perdas, as placas capturam a luz em cima e também embaixo delas, com os raios refletidos do chão. Dentro da matriz elétrica do país, a energia vinda do Sol ainda é tímida, corresponde a 1%. Mas a cada ano, mais placas fotovoltaicas têm sido instaladas, desempenhando papel importante na economia de energia e aliviando todo o sistema. O ONS, quando ele olha o Brasil como um todo e as grandes hidrelétricas, os grandes projetos termoelétricos, ele também olha o consumo. E a gente, como gerador distribuído de pequeno porte, individualmente, acaba entrando no lado mais do consumo. A gente está abaixando o consumo do Brasil, abaixando a demanda. Por isso que a gente acaba ajudando no planejamento e na redução do uso de termoelétricas. E tem gente apostando nas fazendas, mesmo estando a centenas de quilômetros dela. Nesse condomínio residencial na região centro-sul de Belo Horizonte, os principais vilões da conta de energia são os elevadores. Para baratear o custo, o síndico resolveu contratar a assinatura de créditos de energia vinda das fazendas solares. O que é gerado nas placas retorna em desconto na conta de energia do condomínio. Em 2018, o valor da fatura passava dos R$ 500. Em julho deste ano, o valor foi de R$ 268. Repare que o desconto por causa da energia injetada foi de R$ 152. Mesmo somando a conta de luz com o valor da assinatura mensal para a empresa de energia solar, o gasto total com energia ficou quase R$ 100 mais barato. E estamos na bandeira vermelha. Ao longo de 3 anos, a economia acumulada foi de R$ 1.500, dinheiro que foi para o fundo de reserva. São 17 famílias que a gente consegue minimizar um pouquinho o impacto no meio ambiente, que é o que está hoje sendo tão falado, né, de mudança de clima. Então, quando eu vi isso e atrelado ao dinheiro, óbvio, né, e aí olhar do dono, do síndico, eu falei assim, na hora é uma oportunidade boa, levei para a Assembleia e aí todo mundo na hora, todo mundo aceitou, né, não teve ninguém que não quis fazer, todo mundo pensou primeiro, inclusive, na sustentabilidade e depois na parte financeira também. Agora você vai ver que o Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas já iniciou uma série de reuniões que fará com a comunidade para conhecer as principais demandas e problemas enfrentados.
A primeira reunião realizada entre o Conselho Municipal de Saúde e moradores de Patos de Minas ocorreu na região 2, que abrange os bairros Cristo Redentor, Santa Terezinha e Lagoa Grande. O objetivo é ouvir as demandas, sugestões e queixas de cada região da cidade para levá-las ao poder público e otimizar o atendimento. Nós estamos começando as nossas reuniões, começando por essa região 2, mas a gente vai fazer na cidade inteira essas reuniões. Por que é tão importante? Porque é nesse momento que é a hora da população vir trazer as demandas, trazer as queixas, as sugestões. Então, a hora de participar é essa. E é muito importante, porque a gente fazendo em regiões, em locais menores, tem mais oportunidade das pessoas falarem o que precisa, porque são as pessoas que sabem o que precisa na área de saúde. Elas é que vão dizer para os governos o que está precisando, o que não está bom, o que está faltando. A pessoa quer saber alguma coisa do posto de saúde, às vezes da Secretaria de Saúde, não tem como. E aqui a gente reúne o pessoal do posto de saúde da nossa região, reúne o pessoal da saúde, da Secretaria de Saúde. Então é o lugar onde as pessoas podem fazer as suas perguntas, né? E também pode trazer também alguma sugestão para a gente melhorar mais, né? A reunião ocorreu no salão da Igreja Cristo Redentor. E esta moradora veio participar da reunião para entender como ter voz ativa juntamente dos moradores da região. Isso é muito importante, porque a gente cobra. Para a gente cobrar, a gente tem que conhecer, saber como funciona, como que estão as coisas, o encaminhar das coisas, né? Então, para que as pessoas venham, participem. Quando tiver o convite, vai e participe, é muito importante. Você vai saber como funciona e vai ter, né, a fala, como você cobrar do que estiver faltando, né? A intenção do Conselho Municipal de Saúde é que sejam realizadas reuniões frequentes em cada região de Patos de Minas. Nós temos um momento e o momento é esse, de participar. Então a gente quer que toda a população participe deste momento que é tão importante, dessas reuniões da saúde, do Conselho Municipal de Saúde, em todas as regiões. Nós vamos fazer isso na cidade inteira, em todas as unidades de saúde. Agora eu tenho uma dica para você, porque em Patos de Minas você tem uma clínica completa para te atender. A Clínica Medic Mais, com atendimento de médicos, realização de exames e atendimento com dentistas. Aproveite essa semana e a Semana da Mulher na Medic Mais. Consultando com a médica ginecologista, você já ganha na hora o seu exame preventivo por apenas R$ 148. Ligue e agende o seu horário pelo telefone 34 3823 4149 e também o WhatsApp 998884149. Você pode até escolher a melhor roupa, arrumar seu cabelo e ser um romântico anônimo. Mas Deus me livre não cuidar da sua saúde, né? E nesse momento nunca se falou tanto em saúde como agora. E se é saúde, é Medic Mais. Na Clínica Medic Mais você tem médicos, dentista, laboratório, exames do coração, exames de imagem e estética. Aqui você não precisa se preocupar. Saúde acessível que cabe no seu bolso e tudo em um só lugar. Exatamente, Marcão. A Medic Mais está em todo o Brasil, levando para você e sua família um atendimento humanizado e personalizado. Isso você pode confiar. As clínicas Medic Mais contam com profissionais altamente capacitados para lhe receber, além de uma estrutura completa para o seu tratamento. De norte a sul, de leste a oeste, sempre tem uma clínica Medic Mais perto de você e da sua família. Não espere mais em filas. Vem para Medic Mais, a clínica da minha e da sua família. Rua General Osório, número 6, a Clínica Medic Mais. A seguir, a gente mostra o apelo de um ex-coletor de lixo que foi obrigado a se afastar do trabalho, mas enfrenta dificuldades. E como o autocuidado é o maior aliado nos cuidados com a saúde. Se há uma palavra que deverá ser cada vez mais incorporada ao dicionário e à rotina dos brasileiros a partir da pandemia do novo coronavírus, é o autocuidado. Falamos de um conjunto de atitudes e hábitos bem-vindos ao corpo, à mente e à sociedade, que inclusive é tratado como um direito ao cidadão pela Organização Mundial da Saúde. A busca pelo corpo, considerado por muitos como padrão, é algo que para alguns é uma necessidade. A pandemia da Covid-19 fez com que várias pessoas voltassem a atenção para mudanças no físico.
O impacto que a gente sofre, acho que para o total, né? As pessoas de alguma forma elas vão perceber que tem ali uma cobrança, um sofrimento envolvido com aquilo que é a imagem, que a gente se cobra, né? Eu me cobro, você se cobra. A gente se cobra de uma imagem que ela é vendida. E essa imagem, se ela está, né, de alguma forma, na pandemia sendo lesada, sobrepeso, a pessoa às vezes perde ali o controle, não foi mais para a academia. Então, ela vai começar a perceber que tem ali um sofrimento por trás disso, né? Então, a pandemia, ela vem de alguma forma para poder nos cobrar um pouco mais, a gente se cobra. Mas o ideal não é a gente cobrar um corpo físico legal e bonito, e sim viver um modo de vida saudável, independente da imagem física. Pesquisas apontam que o medo de engordar durante o isolamento se tornou grau de importância. Uma ONG americana apontou aumento de 40% nas ligações em sua linha para suporte quanto aos cuidados desde março de 2020. Mas, para você, o que mudou com a chegada da pandemia? Eu acho porque o pessoal toma mais cuidado, né? E fica mais preocupado com a saúde, né? Porque tá tendo que preocupar, não tem? Demais, né? Eu sempre já fazia, mas depois agora com a pandemia, eu tô fazendo muito mais, porque durante a pandemia a gente fica muito em casa, esse tipo de coisa, aí sua autoestima fica baixa, né? Aí eu aconselho assim todos do educador para fazer exercício físico, fazer porque aumenta a autoestima da gente, só de estar saindo, sim, com os cuidados, né? Porque é muito perigoso, né? Segundo pesquisa da Kantar, as redes sociais também tiveram um aumento de 40% quanto ao uso na pandemia da Covid-19. Ah, interfere, né? É muito bom. As redes sociais ajudam muito, né? Dá um estímulo maior, né? O impacto que a gente sofre, acho que para o total, né? As pessoas de alguma forma elas vão perceber que tem ali uma cobrança, um sofrimento envolvido com aquilo que é a imagem, que a gente se cobra, né? Eu me cobro, você se cobra. A gente se cobra de uma imagem que ela é vendida. E essa imagem, se ela está, né, de alguma forma, na pandemia sendo lesada, sobrepeso, a pessoa às vezes perde ali o controle, não foi mais para a academia. Então, ela vai começar a perceber que tem ali um sofrimento por trás disso, né? Então, a pandemia, ela vem de alguma forma para poder nos cobrar um pouco mais, a gente se cobra. Mas o ideal não é a gente cobrar um corpo físico legal e bonito, e sim viver um modo de vida saudável, independente da imagem física. Para viver de forma saudável, é preciso entender a diferença entre estética e autoestima. O ideal é que a gente entenda a diferença entre estética, né, e autoestima. A autoestima é como que a gente se percebe. Se você trabalha ali internamente os seus valores, aquilo que você de fato, né, consegue, aquilo que você de fato conseguiu ao longo da vida, as conquistas, você vai estar envolvido com a saúde mental. A saúde mental pode te levar a ter desejo de fazer uma atividade física, vai cuidar do corpo, vai cuidar daquilo que envolve o todo, né, que é você mente e você corpo. Após lesionar as pernas, o coletor de lixo Edinaldo José, de 42 anos, de Patos de Minas, teve que se afastar do trabalho. O problema é que ele não recebe ajuda e não tem conseguido alimentar a família. Então, ele pede ajuda. Edinaldo trabalhou como coletor de lixo por cerca de 16 anos. No começo de 2020, ele passou a sentir fortes dores nas pernas, devido aos impactos diários sofridos ao pular e correr atrás do caminhão de lixo. Impossibilitado de trabalhar, ele agora depende apenas do salário recebido pela esposa para sustentar os 3 filhos e arcar com as despesas de casa. Aí eu estava sentindo umas dores nas pernas. E eu comentava com meus colegas meus. Assim, ó, eu tô com dor nas pernas, eu vou ver esse 3, então vai ver então. Aí eu fui lá ver dor nas pernas e deu inflamação nas pernas, nas 2 pernas. E por causa disso aí, não dou conta de trabalhar mais não. Não trabalho mais não, dou conta de trabalhar mais, serviço pesado, não dou conta. Não tem estudo, sempre trabalhei com serviço pesado. E às vezes os colegas meus trazem uma cesta, me ajuda aí.
né? E os colegas meus do caminhão de lixo mesmo, esse que fez as compras e trazia para mim. Agora deu uma parada, que está assim, todo mundo está assustado, né, com essa pandemia aí. E aí, tá aí, ó, os laudos que o doutor me deu, dos testados. E hoje eu não dou conta de trabalhar no serviço nenhum mais. Tô 42 anos. Como é que eu vou entrar numa firma desse tipo para me trabalhar? Não dou conta mais, não. Aos 42 anos, Edinaldo e a família estão se virando com os alimentos recebidos de amigos e colegas de trabalho. Ele clama agora para que a população o ajude com doações de alimentos até que a situação dele se resolva. Se alguém quiser me ajudar aí, uma cesta, uns negócios aí, tem higiene, né? Seja bem-vindo aí, né? Eu moro aqui no Quebec, Rua 11, 136, né? Eu sou meu Edinaldo. A maioria me conhece aí, né? E aí, tenho 3 filhos, né? Às vezes eles fazem um biquinho, fica, né? Tadinho, eu fui falar pra eles, ó, não dou conta do trabalho, não. Que é só ela que paga as contas aí, o salário dela não dá nada mais, é um salário mínimo, não dá. Interessados em colaborar, podem entrar em contato com o Edinaldo pelo telefone 34 99638 5617 ou pelo endereço Rua 11, número 136, bairro Jardim, Quebec. Quem puder, então, colabore com o Edinaldo. A seguir, a gente tem mais informações aqui no NTV News. Você vai ver na sequência que tem a nossa análise da notícia. Vamos detalhar para você: a vacinação tem avançado, os índices têm melhorado e o mapa de Patos de Minas está quase todo verde. Mais de 30 pontes na zona rural de Patos de Minas caíram ou precisam de conserto. E a prefeitura justifica atraso e promete entregar a ponte do Curraleiro em 3 semanas. Estamos de volta e olha essa situação. Pelo menos 30 pontes na zona rural de Patos de Minas caíram ou precisam de manutenção. A Prefeitura de Patos de Minas justifica que não tem efetivo suficiente para realizar os trabalhos necessários. Segundo a Secretaria de Obras de Patos de Minas, o município tem hoje 240 pontes. Do total, 35 estão quebradas ou caíram. Nós fizemos no início da gestão um mapeamento das pontes de madeira do município e são aproximadamente 240 pontes de madeira. Dentro desse diagnóstico, nós fizemos um levantamento de que hoje 35 pontes precisam ser ou ter manutenção ou ser trocadas porque realmente existe risco de cair. A justificativa para o atraso é a falta de colaboradores por parte da Prefeitura. Como nós estamos hoje com 35 pontes com risco de cair, nós tivemos que deslocar a equipe, né? Você sabe que a equipe da Prefeitura hoje ela é reduzida em função das aposentadorias que aconteceram nos últimos anos e que não foram repostas, né? Então, nós tivemos que desviar, né, os funcionários, né, alocá-los em outras pontes que realmente caiu, né? Você sabe que teve ponte que chegou, inclusive, a cair. Então, nós pegamos esses colaboradores, deslocamos, fizemos desvios, né, para atender a comunidade como um todo. Então, este é o nosso primeiro assunto para a nossa análise da notícia, que começa a partir de agora. Hoje comigo a jornalista e diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Ludmila Bahia, então são pelo menos 240 pontes em Patos de Minas. Desse total, mais de 30 corre o risco de cair. Mas não é apenas correr o risco de cair. Muitas destas já caíram. Boa noite para você. Boa noite, Matheus Borges. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. E agora a análise da notícia. E a gente vem acompanhando essa agonia dos moradores da zona rural que imploram para serem enxergados, para serem vistos, para serem notados, para terem as suas reivindicações mínimas atendidas. A prefeitura sabe que tem problema. A partir do momento que ela sabe que não tem efetivo suficiente para realizar essas melhorias, essas obras necessárias, seja de conserto ou seja de obras inteiras, como o próprio secretário bem disse, é uma questão de emergência, de urgência.
Os moradores precisam se deslocar, precisam encurtar as distâncias, precisam receber insumos, precisam escoar a sua produção. Não dá para esperar quando for aberto um concurso público para que novos funcionários, servidores sejam contratados para repor o efetivo que aposentou, que está afastado, ou sei lá o quê. A gente precisa de uma solução agora. É emergente, é urgente. Então, que se contratem empresas, que terceirizem o serviço, que busquem uma solução. O que não dá, aí não dá mesmo, é esse povo ficar sofrido por lá e volta e meia falar, gente, ó, sinal de socorro, porque a gente está aqui e precisa de ajuda. E é isso que deve ser feito. Que eles sejam atendidos às suas mínimas, porque é mínimo isso, é mínimo. Que essas mínimas reivindicações tão importantes, essenciais, sejam atendidas. Pois é, Ludmila, e uma das pontes com problemas, e olha só, há muito tempo é a ponte do Curraleiro. A prefeitura até colocou prazo, mas venceu no dia 17 de agosto deste ano. Agora estabelece um novo, disse que vai entregar essa obra em 3 semanas. Veja. Desde dezembro de 2019, moradores de Curraleiro sofrem com a falta da ponte, que foi levada por uma enxurrada após uma forte chuva. Para tentar minimizar prejuízos, quem mora por ali precisou criar uma pinguela e um arame para atravessar com condições de extremo risco. Não tem jeito de passar. Eu montar meu filho de 6 anos, não tem jeito de passar desse lugar, não tem que ter o carro. Tem de atravessar, tem dia com queijo aqui na praça, aqui, ó. Dessa banda, tá? Entrega daí. Só quem mora aqui dentro é que sente verdadeiramente na pele o que você passa sendo prejudicado por uma ponte dessa aí. A partir de então, uma verdadeira luta para que a ponte fosse reconstruída começou. De um lado, o poder público fazendo promessas e mais promessas. Em julho deste ano, o engenheiro responsável pela obra afirmou que a mesma ficaria pronta em até 60 dias e que a construção da cabeça de concreto que sustentaria a ponte levaria até 28 dias, para que então a resistência total fosse alcançada. Quando fomos lá, naquela vez, as obras da ponte estavam ainda em andamento e o prazo estipulado pela Prefeitura de Patos de Minas para o fim da tarefa era de mais 30 dias. Prazo aí de 60 dias. Por quê? Porque nós temos aí que concretar, né? O concreto ele tem um período de cura, então no mínimo aí 28 dias para que a gente consiga atingir a resistência total do concreto, para gerar um fluxo, um tráfego na estrutura. Tem que colocar as vigas, que é um processo complexo também, porque as madeiras estão ali, né? São madeiras pesadas. Então tem que ter uma logística para transferir essa madeira do local e instalar ela na ponte. Então assim, vamos colocar um prazo aí de 60 dias para a gente finalizar tudo. Com 30 dias, metade do prazo estipulado para a conclusão da obra, no trabalho que acompanhamos, foi possível ver a instalação da estrutura metálica da base e uma barreira de contenção que estava sendo erguida. Com mais 30 dias, 2 meses, prazo prometido para a conclusão da obra, a ponte do Curraleiro, a passos lentos, estava tomando forma. No local, funcionários empenhados para a construção. Segundo informações de colaboradores que não puderam gravar a entrevista, já havia sido feito no local o reforço central e o apoio das vigas. Porém, faltava a conclusão da cabeça da ponte e o forro dela, e ainda o aterro. Desta forma, depois de 2 meses, o prazo dado para a conclusão não havia sido cumprido. Próximo à ponte, encontramos pedaços de madeiras, alguns já se misturando com entulhos e manilhas, algumas até mesmo danificadas. Após quase 1 mês depois da promessa não cumprida, segundo o secretário de Obras de Patos de Minas, em ainda mais 3 semanas, a ponte do Curraleiro deverá ficar pronta. Semana atrasada, a parte de concretagem da cabeceira, né? A partir daí tem o tempo de cura, né? E ontem mesmo nossos engenheiros foram no local para verificar. Ela já está em ponto agora de colocar o forro, né? E os pranchões, para que depois seja liberado para a população. Estima-se que isso ocorra aí em 3 semanas.
Bom, Ludmila Bahia, a estimativa são 3 semanas. Vamos lá. Hoje é dia 2, então essa obra da ponte deve ser entregue aí no dia 23. Mas, dia 6 agora, dia 7 é feriado, a Prefeitura já decretou aí ponto facultativo. O que espera é a gente tentar acreditar em mais uma promessa? Será que dessa vez a gente vai poder falar, agora vai, agora foi? Matheus, eu quero acreditar que sim e espero que sim. Eu conversava com moradores da zona rural e eles me diziam que, olha, você está desanimado, fica cansativo ficar falando para as paredes, ficar na expectativa por um prazo e ele simplesmente não ser cumprido. Então a gente tem que acreditar, a gente também não pode desanimar. E que bom que a Prefeitura falou com a nossa equipe de reportagem, que o secretário falou com você, Matheus, para a gente trazer essa resposta. Porque a gente fica insistindo por respostas aí para saber o que está acontecendo, o que a Prefeitura está fazendo. A gente ficou muito tempo falando sozinhos, sem nenhum tipo de manifestação. E agora o secretário finalmente atendeu o nosso chamado para que pudesse aí explicar toda essa situação. Eu torço e muito, porque essa população, Matheus, já sofreu demais. Chega de sofrimento. Ludmila Bahia, vamos mudar de assunto agora e vamos mostrar para quem está em casa que com o avanço da vacinação, os indicadores da Covid-19 em Minas Gerais têm melhorado. Mais de 19 milhões de doses foram distribuídas no estado. Assim, não houve mudanças nas ondas do Minas Consciente e verde é a maioria nas macro-regiões. A taxa de incidência da Covid-19 caiu 10% nos últimos dias em Minas Gerais, de acordo com o governo do estado. Apenas a macro-região Triângulo do Sul está na onda amarela. O governo atribui a melhora nos indicadores devido ao avanço da vacinação. Entre as pessoas acima de 18 anos, a cobertura vacinal da primeira dose chega a 80,38%. Já a da segunda dose ou dose única está em torno de 35,67%. Assim, a expectativa do estado é que toda a população mineira adulta complete o esquema vacinal até novembro. Muitas cidades mineiras já começaram a imunização de adolescentes com comorbidades. A partir do dia 15 de setembro, cerca de 300 mil idosos e pessoas imunossuprimidas devem receber a terceira dose. Ludmila Bahia, por falar em vacinação, olha só, Minas Gerais possui cerca de 1.700.000 adolescentes. E o intervalo de aplicação de doses da Pfizer será aí de 2 meses. Pois é, Matheus, depois de 11 meses a gente esperava, sim, que a vacinação fosse concluída para o público adulto, aí pelo menos em todo o país, porque os estados seguem mais ou menos num ritmo, até por conta da própria distribuição do Ministério da Saúde. Então vamos colocar lá que até o final do ano todo o país esteja com esse esquema vacinal já bem adiantado aí. Então, era a hora, é chegada essa hora que tanto as pessoas queriam. Enquanto a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma oferta de vacinas e muitos americanos, num primeiro momento, aí se recusando à imunização, ao contrário, no Brasil, a gente tinha um movimento ao contrário. Muitas pessoas na fila esperando e as doses chegando aos poucos. Mas, enfim, a gente tem essa luz no fim do túnel, esse novo etapa também na imunização com a terceira dose de reforço já anunciada a partir do dia 15 de setembro. Ludmila Bahia, por falarmos então em números de vacinação, números da Covid, vamos ver então como estão os números aqui em Patos de Minas. Hoje a Prefeitura de Patos de Minas informou 30 novos casos, informação em relação, melhor dizendo, ao boletim de ontem. Patos de Minas aí tem 538 mortes, não aumentando o número de vidas perdidas para a Covid-19. Vamos então para o estado, porque o estado afirma então que Patos de Minas tem 549 mortes. E aí nós temos 16.722 casos confirmados, segundo o estado. Divergência mais uma vez. Já quanto à ocupação em Patos de Minas, Ludmila Bahia, nós temos aí um total de 18 internados, 6 pessoas em leitos clínicos e 12
pessoas em leitos de UTI. O movimento em Patos de Minas não é diferente da maioria dos municípios do estado com relação à estabilidade ou queda. No município, a gente já tinha falado ontem, reforçamos hoje, a evidente queda nos casos de incidência, na taxa de transmissão da Covid, nos casos e também a questão de mortes. Apesar que a gente tem aí registrado, infelizmente, mais mortes no município, a gente vê aí um cenário de queda extremamente positivo para quem tanto esperou, para quem tanto torceu. A gente tem esse cenário que fica cada dia melhor e a gente espera, Matheus, que continue assim. Aí todo mundo tem que colaborar e a gente sabe como. Pois é, Ludmila, vamos fazer uma pausa rápida aqui na nossa análise da notícia no NTV News. Na sequência, a gente mostra a conquista do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas para a categoria. E o governador de Minas anuncia a finalização da obra da Fátima Porto. O dinheiro é do acordo da Vale. E vereadores de Patos de Minas aprovam em primeiro turno projeto de lei que proíbe comercialização e utilização de fogos de artifício com estampido. A gente volta já. A polêmica nota de R$200 completa hoje um ano de circulação no país. Mas a cédula que deveria facilitar a circulação de dinheiro está quase tão ameaçada de extinção quanto o lobo que a ilustra. Exatamente um ano atrás, o Banco Central lançava a nota de R$200. Com a promessa de que a circulação do dinheiro do país aumentaria, o que temos hoje é uma nota com raras aparições no cotidiano dos brasileiros. Assim como o lobo-guará que estampa a nota de 200, né, é uma nota que, apesar de estar completando um ano, então vamos falar que ela está praticamente em extinção. São poucas as pessoas que realmente tiveram acesso a ela. Muitos dos nossos cooperados a procuram aqui, mas realmente ela não está muito disponível, né, no mercado. Estava até estudando um pouco sobre o assunto, foram feitas 450 milhões de notas no ano passado e apenas 15% dessas notas estão em circulação. Então realmente é um número muito pequeno, né? São apenas 80 milhões de cédulas de R$200 circulando pelo país. Um número tímido, perto das 2,1 bilhões de notas de R$50, a mais popular a passar pelas mãos dos brasileiros. Nas ruas e no comércio de Patos de Minas, o lobo-guará pode até já ter sido visto, mas raramente continua em circulação pelas bolsas e carteiras. Quando eu peguei a primeira, eu achei que era falsa. Eu olhei assim pra ela e fiquei sem entender. Eu falei pra cliente, uai, mas... Eu olhei e fiquei assim, depois que eu lembrei que existia a nota de R$200, né? Porque até então não tinha pego. Aí, mas foi bom, mas eu gastei ela rapidinho, né? Já eu vi uma, segurei alguns dias, mas não consegui segurar por muito tempo não, tive que despachar. Não parece com muita frequência não, é bem raro aparecer aqui. É mais rara, viu? De vez em quando a gente recebe ela, mas muitos guardam ela, né, para ficar de lembrança, né, porque não sabe até quando que vai sair. Vocês podem me chamar de gananciosa, mas eu tenho 4 guardados em casa. Não sobe de jeito nenhum, é para minha coleção. Com a facilidade de transações digitais e o lançamento do Pix, o dinheiro impresso está cada vez menos utilizado. E a nota de R$200, alvo de memes e muita polêmica no ano de 2020, está encalhada. São vários fatores, né? A nota de 200 ela veio no momento da pandemia também, que houve uma redução da circulação de pessoas também, e a evolução dos meios eletrônicos de pagamento, como você falou, o próprio Pix, que foi bem aceito pela comunidade, né? Todo mundo passou a usar o Pix, que gera segurança e menos transporte de volume de dinheiro, né? Então acho que são duas coisas que fizeram com que a nota de 200 ficasse encalhada, né? Além do sumiço das cédulas impressas, outro fator prejudica a economia: o hábito das pessoas de guardarem moedas em casa. E o impacto não é sentido apenas na dificuldade na hora de devolver um troco. Talvez seja até uma questão cultural, né? Nós brasileiros costumamos guardar as moedas no cofrinho, fazendo até uma forma de poupança, né? Apesar que com isso o dinheiro acaba perdendo valor, principalmente quando a gente fala da inflação aí de mais de 7% ao ano. Então o dinheiro que você está guardando no seu cofrinho hoje, ele não vale mais amanhã o que ele valia hoje, né? Então a gente orienta essas pessoas que estão com o seu cofrinho em casa, vamos quebrar o porquinho, né? E pôr o dinheiro para circular aí. Isso sem contar também com o Pix, né? As pessoas passaram a usar o Pix e principalmente os valores quebrados, ela consegue fazer esses pagamentos deixando suas moedas em casa. Mas realmente isso tem trazido
alguns problemas, principalmente para o comércio de pequenos bens, de pequenas mercadorias, que acaba tendo dificuldade em devolver o troco para o seu cliente, né? Ludmila Baian, então é hora de quebrar o porquinho, colocar essas moedas para circular e registra-se aqui de passagem, o nosso colega Caio Machado ostentou aí nessa matéria. Pois é, porque eu, pelo menos, nunca peguei uma nota de R$200, viu, Matheus Borges? Nunca passou uma nota dessa pelas minhas mãos, até gostaria depois que o Caio compartilhasse comigo, só para eu ver essa nota. Você viu, a nossa personagem disse que tem 4 notas, não é ostentando, mas é para poucos isso, hein? Agora, Matheus, sobre guardar moeda em cofrinho, eu utilizo muito moeda e vira e mexe, eu acho moedas aqui em casa, já separo e logo troco, porque a gente sabe da dificuldade do comerciante em voltar troco. Então eu faço isso, aqui eu coloco moeda assim no porquinho, sem quebrar com frequência não, viu? Pois é, Ludmila, agora vamos mudar de assunto mais uma vez aqui na nossa análise da notícia e mostrar para você e para quem tem casa que a Prefeitura de Patos de Minas já sabe como vai gastar os mais de 7 milhões de reais que vai receber do acordo da Vale com o governo do estado em relação à tragédia de Brumadinho. Todos os municípios de Minas vão receber recursos. Patos já recebeu 2.800.000 reais. O governador de Minas Gerais anunciou nesta quinta-feira, ao lado do prefeito Luiz Eduardo Falcão, onde esse dinheiro será aplicado. Olha só. Que é a Avenida Fátima Porto, que vai evitar, com a sua conclusão, enchentes e grandes problemas que acabam afetando a cidade. Para mim, como governador, é uma satisfação enorme estar contribuindo para essa obra tão relevante para Patos e que vai ter também a participação da Prefeitura, porque ela vai custar muito mais do que isso. Ludmila Baian, então nós temos uma boa notícia e o que a gente espera é que essa obra então seja concluída o mais rápido possível, que isso não é vantagem para ninguém, isso é vantagem unicamente para a cidade. Matheus, a gente fica feliz com o anúncio de fato, o Patos de Minas precisa acelerar aí muita coisa, a gente falou hoje no jornal, né? Essa questão da obra da Marabá, quanto tempo lá, verba do governo federal, ainda quando... da visita do presidente Temer a Patos de Minas, e olha a demora, olha a burocracia, olha a briga para poder entregar aquela obra lá, vai ser entregue ainda com problemas, a questão de quantas pontes, estradas rurais precisam ser consertadas, outras melhorias a serem feitas, a gente precisa também de notícias que vão nos trazer aí alívio, e essa é uma delas, mas só que, fazendo parênteses, o dinheiro não sai do cofre do Estado, né? O governo toma para si, chama para si a obra e se gabando dela, mas, na verdade, esse dinheiro vem do acordo da Vale com o Estado. Então, só para a gente deixar isso claro aí, porque fica uma informação truncada, porque não sai do cofre do Estado, não. Pois é, Ludmila. E olha só, produtores e associados do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas conseguiram, por meio de ação judicial, a desoneração de alíquota de quase 3% incidente na folha de pagamento. Veja. Nesta semana, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas obteve na Justiça o direito à desoneração de alíquota quanto a valores incidentes na folha de pagamentos dos últimos 5 anos. O sindicato ajuizou uma ação judicial de forma coletiva, representando a classe de produtores rurais, e esse processo já tramitou, já se encerrou, já transitou em julgado, não tem mais recurso, então é um direito líquido e certo que o sindicato está comunicando aí à classe de produtores rurais, de empregadores rurais, que a partir de agora ele será desonerado desse encargo que foi cobrado indevidamente aí dos últimos 5 anos a título de salário e educação na contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, além de poder aí vir a reaver todas essas quantias que ele pagou indevidamente dos últimos 60 meses, desde a data da propositura da ação do sindicato. Por meio da ação, produtores rurais de Patos de Minas e associados serão beneficiados. Esse é um grande ganho para o nosso produtor rural de toda a região de Patos de Minas
e aos associados ao sindicato que não têm propriedade no município de Patos de Minas. Entendendo que é uma ação que vai desonerar o produtor rural e ele vai receber os valores que foram pagos indevidos. Então é um ganho muito grande para o associado do sindicato e para os produtores empregadores de Patos de Minas, né? Porque tem que ser empregador para recolher o INSS. Agora, o produtor rural precisa se habilitar no processo para se desonerar do encargo. O produtor rural, o que ele precisa fazer? Ele tem que vir e habilitar-se no processo para ele ficar, então, de agora em diante, desonerado desse encargo e também para ele vir e reaver, né, o que ele pagou indevidamente. Então ele tem que ingressar individualmente nesse processo. O sindicato teve a vitória, mas cada um dos produtores rurais tem que vir agora individualmente e pleitear o seu direito, que é, né, reaver essa quantia que ele pagou indevidamente e se desonerar de agora em diante. É um processo que vai ser rápido, porque não tem mais discussão acerca da matéria, é apenas uma habilitação. Agora você vai ver que os vereadores de Patos de Minas aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que proíbe a comercialização e utilização de fogos de artifício com estampido no município. O texto sofreu emenda que concede tempo maior para que os estabelecimentos comercializem o estoque. Pelo texto do autor do projeto, o vereador José Eustáquio de Faria Júnior, a justificativa para a proibição tanto para o comércio quanto a utilização de fogos de artifício com estampido se deve aos efeitos nocivos do barulho para enfermos, recém-nascidos, crianças, idosos, autistas e animais. Na reunião desta quinta-feira, a maioria votou favorável ao projeto. Foram 13 a favor contra 2, de Mauri da JL e Carlito, e José Luiz faltou à reunião. Então, entendo eu que é uma evolução, né? Se Patos de Minas, se a Câmara Municipal aprovar esse projeto em segundo turno, será uma evolução para a nossa sociedade, né? É algo totalmente desnecessário, né? Tem gente que gosta, mas entende a importância da proibição da comercialização e venda dos fogos de artifício com estampido. Então agora o projeto segue, né, para votação em segundo turno. Pelo projeto de lei, os estabelecimentos comerciais que vendem fogos de artifício terão 6 meses para comercializarem os produtos. Quem descumprir, se for pessoa física, vai pagar multa de 10 UFPMs e pessoa jurídica, multa de 30 UFPMs. Mas o vereador Mauri da JL apresentou uma emenda aprovada pela maioria, que estende esse prazo para 2 anos. Sim, eu fiz uma emenda para que faça valer a lei, se sim for aprovada, né, que faça valer a lei após 2 anos, para dar um espaço aí de tempo para esse pessoal, esses comerciantes que estão tão sacrificados aí, como o nosso município já está com essa pandemia, os comércios aí todo totalmente danificado, com prejuízos grandes. Então acho que assim, no mínimo isso para a gente repor esses empresários que geram emprego, né? Ludmila Bahia, então nós temos um projeto de lei aprovado em primeiro turno. Matheus, eu conversei com alguns vereadores após a votação desse projeto e muitos só foram a favor por conta do apelo que ele tem junto às pessoas, né? Porque a gente acaba abarcando aí idosos, crianças, autistas, animais, e isso tem um forte apelo popular, por isso, para não ficar com a imagem ruim, acabaram votando favoravelmente, viu? Foi o que eu apurei junto a alguns vereadores aí. Mas a questão, Matheus, que a gente chama a atenção aí, é que o Mauri da JL propõe um tempo maior para que o estoque desses estabelecimentos seja zerado. Acontece que se não pode soltar fogos, então por que mais prazo para comercializar? Então tem uma inconsistência aí. Outra questão que a gente fica e questiona em relação a esse projeto, como que será aí a fiscalização do município? O município tem condições de fazer valer essa fiscalização aí de forma eficiente? Outra questão que a gente tem que pontuar, porque é um projeto importante que atende aí uma parcela grande que torcia para que fosse aprovado devido aos danos que o próprio autor do projeto de lei coloca,
são válidos, com certeza esses pontos entende quanto causa muito maior benefício e apenas no momento de festa, de outras tantas acabam em que aí a gente vive em sociedade, então a gente tem que entender tudo isso. Então é um projeto válido, sim, é um projeto, é uma proibição, inclusive, já existente em outros municípios do país, mas aí a gente só está analisando a matéria em si que os vereadores colocaram em questão. Vamos ver aí como é que será esse entendimento, se o projeto de lei vai passar a valer somente depois que essa comercialização então for zerada, como é que vai ser essa questão, fiscalização vai ser a título do município, questões levantadas. Sigamos então acompanhando. Antes então, Ludmila, de encerrarmos aqui a nossa análise da notícia, o NTV News, a gente faz questão de registrar aqui, hoje, dia 2 de setembro, dia do repórter cinematográfico. Então, os nossos parabéns a todos os nossos colegas aqui da casa da NTV e todos os nossos colegas das demais emissoras. Com certeza, Matheus, especialmente aos nossos aí colaboradores, colegas de trabalho, porque é uma aflição danada e às vezes eles temperam o nosso humor e a nossa correria. A gente está sempre estressado e a gente tem uma turma aí que é bem tranquila, bem mais calma e aí acaba dosando o ritmo acelerado dos repórteres com o dos cinegrafistas, né, os repórteres cinematográficos. A gente agradece a parceria e tudo que a gente causa a eles, viu? A gente já pede desculpa de antemão, porque é um tal de, vamos lá, descarrega aí. Acelera. Aquela imagem assim, vamos lá, preciso gravar essa passagem logo. E aí por aí vai. São sempre gentis, solícitos, às vezes eu ligo de madrugada e falo, olha, você pode fazer essa imagem? E tá lá, se não fossem eles para estar aí do outro lado, capturando os detalhes, certamente a gente não conseguiria passar de forma alguma esse conteúdo para todos que nos acompanham e há tanto tempo. Então, nossa gratidão, nosso carinho e de antemão nossas desculpas, entendam. O jornalista tem uma premissa de ser acelerado e estressado. Hein? Verdade, Ludmila. A gente volta amanhã, então, com mais NTV News, análise da notícia. Boa noite para você. Boa noite, Matheus Borges. Obrigada pela companhia. A todos também que estiveram conosco nessa análise da notícia no NTV News. Lembrando que o nosso telefone, o nosso WhatsApp está à sua disposição para que você manifeste aí o seu desejo de ver alguma reportagem, se encontrou algo legal, compartilhe conosco, se quer fazer alguma reclamação também. Qual é, Matheus Borges, o nosso WhatsApp? Vamos ver se você está... 99947-4515. Exatamente, é isso. Nós estamos à sua disposição sempre. Muito obrigada a todos, boa noite e cuidem-se. Mais informações no patosjá.com.br. Amanhã às 11h30 tem 30 minutos, na sequência o programa Gui Boaventura. Uma boa noite para você, a gente se encontra amanhã. Subindo as letrinhas. Até lá.